As primeiras peregrinações de Jesus e seus discípulos em torno do lago haviam alcançado inovidáveis triunfos. Essas atividades, entretanto, começaram a despertar a reação de judeus rigoristas que viam em Jesus um perigoso revolucionário. Mas o porquê disso? Porque Jesus veio contrariar os princípios judaicos. Jesus veio prometer um novo reino, um reino novo que eles não entendiam o que era esse reino novo. Por isso, eles acreditavam que Jesus era um feiticeiro incomum. A viagem empreendida por Jesus e seus discípulos de Cafarnaum para Nazaré redundou numa excursão de enormes dificuldades. Os adversários de Jesus o precederam em Nazaré para dificultar a sua ação, com notícias falsas para desmoralizá-lo. O que Jesus fez? Jesus compreendeu que era uma situação difícil, mas ele aproveitou todas as oportunidades para os melhores ensinamentos. Filipe e Pedro, discípulos de Jesus, chegaram a trocar palavras ásperas em defesas apaixonadas frente às gargalhadas irônicas da população. Por que disso? Com essas notícias falsas esparramadas em Nazaré, a população entendia que Jesus seria um discípulo do mal, seria um inimigo de Moisés, ou até mesmo um traidor do poder político de Antipas. O que fez Jesus? Jesus calmamente ordenou a retirada, afastando-se da cidade com um tranquilo sorriso. Daí a alguns dias, Filipe e Pedro foram argumentar com Jesus, supondo terem prestado excelente serviço ao Mestre, revidando aos ataques com forças nas expressões. Jesus, calmamente saindo de suas reflexões silenciosas, com placidez no olhar, pergunta: acaso eu entraria numa contradita estéril? Jamais eu entraria numa contradita estéril. Não deixei de operar na minha esfera de ação com palavras oportunas em momentos oportunos, evitando longas discussões públicas cheias de zombarias, dando motivos para separatividade e odiosas dissensões. Mas aí, o discípulo Filipe argumenta novamente: mas mestre, a maioria dos presentes falava mal de vós. Jesus calmamente retorna para Filipe e diz: Filipe, não será vaidade querer que toda a gente faça elevado conceito a nosso respeito? A nossa comunidade não é composta de irmãos perfeitos. O importante é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com a verdadeira espontaneidade de coração aos nossos adversários, trabalhando pelo bem dos nossos inimigos e auxiliando os que zombam da nossa fé. Mas o interessante é que o discípulo Filipe ainda argumenta novamente com Jesus. Ele diz: alguns companheiros me acusaram de brigão
desordeiro e mal entendedor dos vossos ensinamentos. E aí o mestre é que fala, eu me enganei, aí que o mestre fala nesse sentido. Nosso colégio não é composto de irmãos perfeitos, né? Que nós devemos perdoar incondicionalmente os nossos irmãos e permanecer com o nosso trabalho. E aí o discípulo Pedro, que participava desta conversa, ele argumenta com Jesus: mas mestre, para perdoar, não é necessário primeiramente que o inimigo se arrependa? E Jesus responde para Pedro: Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, mas em nenhuma circunstância cogite de saber se seu irmão está arrependido. Esqueça o mal e trabalhe pelo bem. Ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. E aí, meus irmãos, foi aí que Pedro fez a pergunta, uma das perguntas mais conhecidas da passagem de Jesus aqui na terra. Pedro pergunta para Jesus, e todos nós sabemos qual que é a pergunta que Pedro fez: quantas vezes devo perdoar meu irmão? E a resposta mais conhecida ainda de todos os cristãos, qual que é a resposta, gente? Devemos perdoar não 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E para quem tem ouvidos para ouvir, o que é que Jesus quis dizer? Perdoar sempre. E Jesus não impôs condições para perdoar. Ele simplesmente, nós devemos perdoar. Por que eu estou dizendo isso? Essa narrativa nos foi trazida por Humberto de Campos no livro Boa Nova, através da mediunidade de Chico Xavier. Gente, é um livro de cabeceira. Se tem algum aqui dos irmãos que não conhece esse livro ou ainda não leu, é necessário que quem está nessa doutrina maravilhosa acompanhe isso aqui. Por que eu estou dizendo isso aqui? Boa Nova. Porque nesse livro, Humberto de Campos traz para nós as passagens de Jesus, porque nos evangelhos as passagens de Jesus, elas estão muito resumidas. E aqui Humberto de Campos traz para nós as principais passagens de Jesus na forma como elas realmente aconteceram. Então é um livro simplesmente que não pode, o espírita, o cristão em geral, não pode ficar sem conhecer e sem ler esse livro. Você vai se sentir lá junto quando Jesus estava falando e ensinando e dando o exemplo. Por que eu falei essa passagem de Jesus, trouxe essa narrativa? Porque esse é o tema da nossa conversa da noite de hoje, que é o perdão. Ele está no 10º capítulo desse livro, o perdão, o título. Qual que é o lema principal da doutrina espírita? Quando se fala em espiritismo, o que se fala? Caridade. Fora da caridade não há salvação. Agora vamos refletir. Allan Kardec, quando ele veio cumprir a sua missão, porque a missão era a missão de Kardec, e Kardec foi preparado lá na espiritualidade. Ele não veio assim, caiu de paraquedas aqui não. Kardec foi muito bem preparado lá na espiritualidade e teve a ajuda de espíritos de uma elevação muito grande. E quando Kardec chegou aqui no plano físico, ele não foi de imediato, depois que ele já, claro que ele já estava adulto, ele não foi de imediato começar a sua missão, não. Kardec teve primeiramente que ser preparado, porque ele estava preparado moralmente, espiritualmente, mas ele ainda não estava preparado com as ciências do mundo. Kardec foi discípulo de Pestalozzi, que era um educador. Então Kardec estudou muitas ciências para ele ter bagagem suficiente
e capacidade suficiente para codificar a nossa doutrina. A pergunta 886 do Livro dos Espíritos, no meu entendimento, Kardec faz a pergunta que eu considero uma das perguntas mais inteligentes que tem no Livro dos Espíritos, porque eu acredito que nós não teríamos essa capacidade de fazer uma pergunta tão inteligente quanto essa, que Kardec pergunta aos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo o entendimento de Jesus? E a resposta dos Espíritos, eu acredito que todos os irmãos aqui sabem de cor, que é a resposta mais inteligente ainda que a pergunta, e ela está calçada em 3 bases: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Benevolência para com todos. O entendimento não é que eu vou ser bonzinho para minha esposa, que ela me agrada, eu não vou ser bonzinho para os meus filhos, eu tenho que ser bom e praticar o bem para aquele chefe difícil, para aquele irmão que me encontraria na rua, no trânsito. Então, Jesus não impôs o entendimento de Jesus para a caridade, não é a benevolência, não é para aquelas pessoas. Aliás, nós devemos fazer o bem para aquelas pessoas que mais nos contrariam, que terá mais merecimento. Segundo pilar da resposta, indulgência para as imperfeições alheias. Ora, meus irmãos, para que eu vou comentar o mal, o erro do meu irmão, se eu também erro? Que vantagem vai ter eu estar difundindo o erro do meu irmão? Que vantagem vai ter? O que eu vou ganhar com isso? Se eu também erro, todos nós erramos aqui na Terra, somos todos espíritos imperfeitos em evolução. Agora, nós vamos nos ater à terceira. E interessante, no meu entendimento, ficou em terceiro lugar, perdão das ofensas. Por que eu acho que ficou por último? E por ser o mais difícil. Meus irmãos, quanta dificuldade nós temos de perdoar? Por que nós temos tanta dificuldade de perdoar? E o mais interessante, né? Que nós gostamos muito de, em todas as nossas reuniões, nós gostamos de falar o Pai Nosso, né? E lá no Pai Nosso nós está, perdoar as ofensas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, nossos ofensores. Palavras como assim: ele não podia ter feito isso comigo, eu nunca vou perdoar isso que ele me fez. Essas palavras não cabem mais no nosso dicionário. Para quem já está lidando nas lides cristãs, nas lides espíritas, essas palavras não cabem mais. Não dá, não cabem mais. Se nós necessitamos de perdão todos os dias, nós pedimos perdão para Deus todos os dias. Tem a parábola dos devedores e credores, né? Quando o credor de um irmão menor não foi pedir para o rei perdoar a dívida dele, o rei perdoou, depois ele não quis perdoar a dívida do irmão, a dívida menor. E aí? O rei mandou jogar ele no calabouço até que pagasse o último centil. Num sentido figurado, se nós não perdoarmos, o que vai acontecer com nós, gente? Mesma coisa. Calabouço, né? O calabouço nosso é sintetizado aonde? Na consciência e uma outra coisa. Nós, por sermos espíritas, às vezes nós ficamos achando que vai chegar lá na espiritualidade, vai ser muito bem recebido, né? Nós damos uma de bonzinho aqui, né? Mas se você não consegue perdoar o seu irmão que está aqui do seu lado, e é interessante que os ensinamentos dizem que o perdão ele é mais meritório conforme for mais difícil.
Porque, por exemplo, você fala assim, essa pessoa não podia, vamos supor, o meu irmão de sangue, ele não podia ter feito isso comigo. Podia, tanto podia que ele fez. E você sabe por que ele fez? Porque ele é imperfeito como eu, tão imperfeito como eu. Aí nós vamos para... Eu gostaria de aproveitar o ensejo, porque quando a gente vai falar em público, é aconselhável não falar sobre a nossa pessoa. Mas eu gostaria de contar uma pequena historinha para vocês, relacionada a mim, acontecida comigo, mas até mesmo para mostrar que aqui não tem ninguém bonzinho, né? É uma história para mostrar assim que nós somos falhos, estamos aí falhando, mas o indispensável para nós é aprendermos com os nossos erros. É até assim um pouco vergonhoso o que eu vou contar para vocês, mas eu vou lascar lá, vamos lá, né? Algum dos meus irmãos aqui, muitos que me conhecem aqui, sabem que a minha esposa é evangélica. E ela é a caçula de 10 irmãos, todos evangélicos, todos os cônjuges evangélicos, meu sogro, minha sogra, a família todinha evangélica. Então quando tem então quando tem reunião, eu mesmo, foi aniversário agora de 90 anos da minha sogra, e tinha mais ou menos umas 300 pessoas, foi na chácara do meu cunhado, e tinha 299 evangélicos e eu de espírita. Né? Mas a coisa mais interessante, que não é a religião que vai te fazer ficar separado das pessoas, mas é a sua conduta que vai dizer. Mas eu quero retomar a uma época bem lá atrás, isso já faz bastante tempo, e eu estava na casa do meu sogro, estava meu sogro, minha sogra, eu acho que num domingo eu tinha ido almoçar. Depois do almoço, sentamos lá numa área lá para conversa rotineira de família. Estava meu sogro, minha sogra, eu, a minha esposa, um cunhado meu com a esposa dele e uma cunhada com o marido dela. E nós conversando a respeito de coisas triviais, e eu não sei porquê, surgiu o assunto de religião. Eu acredito que talvez seja até assim não sei, surgiu o assunto de religião, e eu tenho o meu cunhado, que eu gosto demais dele, aliás, nós somos amigos de longa data, e ele muito firme na religião dele, e nós, não sei o que foi o assunto que surgiu lá, e cada um deu sua opinião, eu dei a minha, e ele não gostou da minha opinião. O que acontece? E ele deu outra opinião dele, mas já assim um pouco alterado. Eu, ao invés de ficar quieto, né, mudar de assunto, fui dar uma opinião mais certeira, mas com toda a calma. Mas aí esse cunhado meu, ele se desarmonizou, e ele começou a me agredir com palavras. Isso estava a família lá reunida e tal, e eu, naquela maldade, né, sabendo que eu sabia onde que era o calcanhar de Aquiles dele, sabia onde que era a dificuldade dele. Olha a maldade, gente. Eu falei para ele assim, ele não tinha estudo. Aí eu falei para ele assim, calmamente, né? Eu falei para ele assim, eu não vou discutir com você, porque você é uma pessoa que não tem estudo, não tem condição de discutir comigo. Foi muita maldade. E aí o que acontece? Ele tem quase 2 metros de altura e eu desse tamanho. E aí ele levantou e partiu para o meu rumo. Eu achei que eu ia apanhar, né? E se ele partisse... Muito bem feito. Né? E aí, meus irmãos, ele me falou uma quantidade de impropérios muito grande, falou muito mal da nossa religião, falou que essa religião
não vale nem a pena falar o que ele falou, né? Aí o que é que acontece? Falou o que ele queria falar, pegou a mulher dele pela mão e saiu, né? Saiu em disparada. Agora você imagina como é que ficou o clima. Como é que ficou o clima lá? Aí eu olhei para todo mundo assim e falei, fiz besteira, né? E aí, logo eu dei um jeito, falei, gente, eu vou embora porque o clima aqui não está bom, né? Eu vou embora, né? Aí chamei a Penha, minha esposa, e fomos embora. Ela ficou chateadíssima porque ela falou, meu irmão, como um evangélico, ele não podia ter feito isso. Eu falei, nem eu, pior eu ainda, né? Chegamos em casa, entramos para dentro e tal, e naquela época tinha o telefone, não tinha celular, era telefone fixo, né? Passou uns 40 minutos, o telefone toca. Quem que era? Meu cunhado. Ele falou assim, olha, estou te ligando, que eu quero ir te pedir perdão. E aí? Aí eu falei para ele assim, não precisa de você vir, porque isso aí foi um erro de nós dois. Ele falou, mas eu faço questão. Então venha. Aí ele chegou lá, me abraçou, pediu perdão. Eu falei, não, tá tudo certo, né? Eu errei também, não podia ter feito isso e tal. E passou, as coisas passaram, né? A amizade continuou do mesmo jeito. Ia lá para a casa dele, dormia lá e tal. Mas o que é que fica da mensagem, né? Não é a religião, gente, é a pessoa, né? O dever do cristão é reconhecer o erro e saber perdoar, né? Depois eu fiquei analisando, né? Eu falei assim, fiquei sentido, né? Falei, será que realmente eu perdoei? Ou foi da boca para fora? Mas foi com o tempo, né? Falei com ele, né? Mas fui conversando, tal. Aí, o mais interessante, gente, um dia, passou algum tempo, eu não sei se eu peguei carona com ele, ou pegou carona comigo, nós estávamos na porta da casa dele. Aí ele fez a pergunta para mim, o seguinte, ele falou assim, como é que é lá na sua religião? Como é que funciona lá? Né? Não, como é que é lá? Eu falei assim, olha, vocês não tem o pastor que vai lá na frente para falar? Lá nós temos os oradores que vai lá na frente para falar, e nós só falamos de Jesus, só dos ensinamentos de Jesus. Então essa religião, ela não é de outra coisa que as pessoas possam imaginar. E interessante, tinha um palestrante aqui um dia falando aqui na nossa casa, e ele falou interessante, a única doutrina cristã que prega só os ensinamentos de Jesus é a doutrina espírita. Eu não tinha me atentado para isso, Kleber. É uma verdade, né? Não querendo falar mal das outras religiões, mas as religiões pregam o Antigo Testamento, né, junto com o Novo Testamento, e as religiões cristãs. E o Espiritismo prega única e exclusivamente os ensinamentos de Jesus. Hã? Pois é, graças a Deus. Você devia lembrar que o ensinamento quando ele foi perguntado sobre a vigilância, né? É preciso que sejamos vigilantes até o fim. Sim. Né? O espírito tem que estar vigilante 24 horas por dia. Tem assunto que não cabe. Então, por exemplo, num acontecimento desse, você está... você vê que Jesus falou para Filipe, né? Trabalhar pelo bem, auxiliar os que zombam da nossa fé. Auxiliar os que zombam da nossa fé. E falou para Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância. Então nós temos que estar sempre vigiando. Imagina esse, se aquele não era. Pois é, imagina. Então, é um tema
difícil, um tema... Hã? Por que nós temos tanta dificuldade em perdoar? Por quê? Pelo nosso atraso espiritual, né? O egoísmo, o orgulho ferido. O orgulho é grande demais. E a gravidade da ofensa. Mas quanto maior a ofensa for grave, maior é o mérito do perdão. Sim, mas é uma ferida. Quem foi mais ferido gravemente do que Jesus? Né? Uma pessoa que só pregou. Ele era perfeito, nós somos perfeitos. Eu falo, sim. Eu falo na questão assim, por exemplo, a ofensa é uma ferida que ela está machucando aqui enquanto ela não está curada, entendeu? Quando ela cura e cicatriza, aí é o perdão verdadeiro. Aí é ali você sente ela mais, tá? Você ficou sentido? Sim. É porque a ferida ainda estava ali. Você entendeu? Mas aí hoje você não está mais, a ferida cicatrizou. Você entendeu? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar com força, treinar o perdão. Treinar o perdão. Né? É verdade. Porque tudo que é difícil a gente precisa treinar. E o perdão é difícil demais, gente. Para nós que somos orgulhosos, é muito difícil. Então nós temos que treinar. E a gente tem esse negócio de falar assim: não, isso que ele me fez é imperdoável. Isso não existe. Isso não existe. Nós, às vezes, cometemos erros muito maiores. Eu perdoo, mas não passa da minha frente, não. Mas eu perdoo, mas não fala mais nada comigo, não, né? Na pergunta 887, Jesus fala: amai os vossos inimigos. Agora, gente, amar quem não é inimigo, já não é. Nós estamos amando. A gente costuma achar assim: eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, se eles não me desagradar, né? A partir do momento que eles começam a me desagradar, já começam a não amar tanto, não, né? Então agora falar assim, Jesus pediu para amar os nossos inimigos, mas Jesus explicou, não tem como nós, se nós formos entender ao pé da letra isso, e falar assim: eu vou amar meu inimigo igual eu amo a pessoa, não é bem isso. E Jesus e os Espíritos esclarecem na resposta o que é realmente amar os inimigos. Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir bem por mal. Por este meio, tornamo-nos superiores a eles. Pela vingança, colocamo-nos abaixo deles. Veja bem. É não vingar. Não vingar. Se você está perdoando aquela pessoa que te ofendeu, já é uma forma de amor. E o inimigo, aquele que é considerado inimigo mesmo, nós não precisamos ser inimigo do nosso inimigo. Se ele quer ser seu inimigo, essa é uma questão dele com a consciência dele. Você pode ser amigo do seu inimigo. Você perdoando ele, você já está amando ele. É uma forma de amar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aquilo que nós tínhamos falado, o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. É o que você disse. Quanto mais grave o mal que essa pessoa te fez, maior será o mérito do seu perdão. Mas é fácil, gente? Não. É difícil demais. O Marlon está ali na frente falando para eu perdoar, aquele cara que fez aquilo comigo. Eu não vou perdoar, não. Um filho grande hoje morreu mulher de fato e matou a facada daquela coitada daquela moça. Pois é, merece o quê? Oração. Agora coloque-se no lugar da glória, a mãe daquela moça. E ela perdoou. Como é que você vai perdoar? Vamos só perguntar se ela conseguir. Mas ela perdoou. Sim. Imagine uma filha amada, querida, e essa pessoa que você ama de todo o coração, que você gerou, foi ela
E ele é mais difícil para ela. Mas eu vou te falar, Esdras, eu vou te responder com uma outra história mais bonita do que essa. Um senhor, um japonês lá em São Paulo, eu achei essa história maravilhosa, fantástica. A pessoa assassinou o filho dele e o assassino foi preso. Sabe qual foi a decisão que ele tomou? Ele foi lá onde ele estava preso, condenado, e foi conversar com o assassino do filho dele. Ele falou para ele assim: olha, eu gostava muito do meu filho, e você tirou a vida do meu filho, agora você vai ficar no lugar dele. Eu vou te tratar agora como meu filho, porque você precisa recuperar desse seu erro. E ele foi visitar esse rapaz enquanto ele esteve preso. Depois que ele saiu, foi ensinar uma profissão para ele e se tornou o pai dessa pessoa. Isso aí foi perdão? Foi o pai da perdão. Né? Mas eu não estou falando que não é para ser feito. Eu só estou colocando para você ver como que é difícil. É muito difícil, ninguém discute isso. Você se colocar no lugar de uma situação extrema. É muito difícil. É muito. Você vê que uma pessoa como essa, a exceção da exceção das exceções. E é muito difícil você se imaginar perder um filho dessa forma e ainda agir dessa forma muito menos. Mas nós precisamos nos preparar a todo dia, porque nós estamos preparados, porque nós não sabemos o que vai acontecer com nós lá na frente. E nós ainda vamos chegar nessa situação. Nós estamos em evolução e podemos demorar, mas nós vamos chegar nessa situação. Mas para a gente chegar nessa situação, nós precisamos começar a treinar, começar a perdoar hoje os pequenos errinhos dos nossos irmãos. O próprio jornalista que fez a reportagem ao Guilherme de Barros disse, eu não me lembro qual é o jornalista que fez a reportagem, ele falou para ele: eu não te perdoaria. Eu não te perdoaria. Pois é. Você fez. Ele pediu perdão para a Glória Pérez, né? Da mãe da Daniela, né? E ela perdoasse ele, né? Porque ele estava envergonhado. Pede muito perdão para ela. Pois é. Aí o jornalista olhou para ele e disse: eu não te perdoaria. Ela pode perdoar. Mas é uma pessoa que merece nossas orações, porque é uma pessoa que desencarna numa situação muito difícil, gente. Tem um detalhe, vocês têm entrar nessa questão, é que após sair da cadeia, cumprir da pena, de fato se encaminhou para o seminário e o pastor da Igreja Batista. E diz que ajudou muita gente. Recuperação de jovens. A lei de Deus não perdoa. A lei de Deus ama. Facultando aquele que errou, reparar as suas faltas. Pronto, é ensinamento maravilhoso. Ele se tornou lá dentro da cadeia, o Guilherme Barros se tornou pastor, e a mulher dele, que ajudou a matar a menina, também é pastor. E nós temos que aproveitar esse lembrete, né, para estarmos orando por ele, né, que desencarnou, foi ontem, né? Foi ontem. Né? Então deve estar assim, o erro, né, a pessoa necessita de oração. Gente, eu fiz algumas anotações aqui. Nosso tempo está meio... Deixa eu ver aqui. É assim que meu Pai vos tratará se cada um de vós não perdoar. Isso está lá no Evangelho. Aqui. Quando desencarna, o que acontece? Igual ele desencarnou. Deus não desampara ninguém. Todos nós temos aquela proteção de espíritos benfazejos, e quando nós nos predispomos ao arrependimento e pedimos ajuda, a ajuda vem. O mal que você fez tem que ser reparado, mas a ajuda vem sempre, né? Então isso aí é indiscutível. Deus não desampara ninguém. Sim. Inclusive no livro Nosso Lar, a senhora não deve ter lido ainda o livro Nosso Lar. É um livro que a senhora deve ler, porque ali vai mostrar tudo o que acontece lá do outro lado. Interessantíssimo.
Nesse livro aí mostra quando se cai. Sim. Você falou, quando a pessoa pede ajuda vem. Mas enquanto ela se sente injustiçada, que ela não devia ter morrido, ela fica sofrendo. André Luiz ficou 8 anos no umbral, sofrendo, no lodo. Quando ele pediu ajuda, depois de 8 anos, na hora que ele pediu ajuda, a ajuda veio. Não. Sim. Mas quando ele pediu ajuda, a ajuda veio. Né? Ele reconheceu, a ajuda veio. Eu coloquei aqui. Sim? O amor de Deus é infinito. Fala assim, pode ser a pior pessoa que fez tudo que é errado, mas vamos citar, mas Deus tem amor por eles, que é o seguinte: a gente pegar um caroço de arroz, pegar ele em um pedaço, espedaçar, você não vê mais. Mas se pegar um microscópio, você vai ver. Então, aquele espírito que está naquela condição de pessoa encarnada ou desencarnada, que está falando dos partes dele. Sim, com certeza. Tão pequeno. Mas com Deus realmente resolveu criar nossos espíritos simples e ignorantes, sem conhecimento nem do bem e nem do mal, mas com um princípio inteligente, e comunicado a nossa criança. É assim. E nós estamos no caminho certo. Eu tenho possibilidade de tratar com as pessoas que hoje vai Sr. Luiz, vamos continuar aqui porque nosso tempo está acabando. Olha a pergunta, gente. Do Livro dos Espíritos, a pergunta 661. Poderemos pedir utilmente a Deus que perdoe nossas faltas? O que vocês acham? Deus não sabe tudo, né? Mas nós poderemos pedir utilmente a Deus que perdoe nossas faltas? Pois é. Olha a resposta. Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Gente, o problema não é o erro, é você reincidir no erro. Porque se eu me arrependo do erro, eu reincido no mesmo erro. Eu peço para Deus perdoar a minha falta, eu reincido de novo. Fica difícil, né? Então, as boas ações, a sua mudança de atitude, é que vai fazer valer bem a sua oração de pedir a Deus o perdão. Lá no Agenda Cristã, se você deseja ser cristão efetivamente, se você deseja ser cristão realmente, perdoando, edificará em torno de si mesmo. Olha que ensinamento maravilhoso, gente. Eu vou atrair, quanto mais eu perdoar, mais eu vou atrair pessoas para junto de mim. Eu vou edificar junto de mim só coisas boas. Ensinamentos maravilhosos que servem no nosso dia a dia. Lá no livro Pai Nosso, o perdão em qualquer tempo é sempre um traço de luz, conduzindo a nossa vida à comunhão com Jesus. Respostas da vida de André Luiz. Nos esquemas da eterna justiça, o perdão é a luz que extingue as trevas. O mais beneficiado é aquele que perdoa, gente. Enquanto ele não perdoa, ele está preso nas algemas. Ele só vai se desgarrar dessas algemas quando ele perdoar. Voltando lá no ensinamento dessa narrativa de Jesus, quando Jesus aproveitou aquela oportunidade para ele ensinar sobre o perdão, que ele estava sendo escorraçado em praça pública, ele mostrou para nós que a necessidade do perdão
é uma necessidade, é uma exigência para nós que estamos na fileira do cristianismo, do espiritismo. Gente, sem perdão, nós não vamos, se nós não começarmos a perdoar o mínimozinho possível, nós não vamos começar a galgar os degraus da escala evolutiva para o qual nós viemos aqui. Gente, nós viemos aqui para progredir, para melhorar. Isso tem que ficar bem enfático na nossa vida. E aí Humberto de Campos, ele termina essa passagem, uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Humberto de Campos faz uma narrativa que muitas pessoas já conhecem, que está lá no livro. Ele fala o seguinte: acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, de conspirador, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros de seu tempo, sem desprezar a boa palavra no instante oportuno, trabalhando a todas as horas para a vitória do amor, com o mais alto idealismo construtivo. E no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas as suas últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Gente, se nós formos nos ater que o último ensinamento que Jesus nos trouxe enquanto esteve encarnado entre nós foi o perdão, lá na cruz. E nós, depois de 2000 anos, nós estamos aqui com essa dificuldade tremenda de perdoar coisas pequenas, sendo que Ele perdoou, foi o mais aviltado, o mais ultrajado. E Ele perdoou para quê? Para nos dar o exemplo. Porque sempre ficar sem dever nada, isso é o máximo de uma injustiça. Aí Maria e o comportamento de Maria. Você falando aí da mãe da Gabriela Pérez, né? O comportamento de Maria. Ela não fez alarde, ela não fez escândalo, ela se comportou como uma cristã de verdade, também perdoando aqueles que tiraram o filho dela. Meus irmãos, é muito mais para trazer a reflexão, então lembrar um momento tão difícil, ou aprofundar no estudo, que a gente olha ver esse livro de perdão do Jesus. Sim. Meus irmãos, eu quero agradecer aos irmãos pela paciência de nos escutar, né? Principalmente agradecer a Deus pela oportunidade do trabalho. Muita paz a todos.